Vamos ler a palavra de Deus, irmãos. Meditar a palavra do Senhor para nós. A irmã Sara me convidou para estar aqui nesta noite, trazendo essa palavra ao coração de vocês. E a irmã Sara disse que era um culto de gratidão. E eu orei ao Senhor, falei: meu Deus, me dá uma palavra sobre gratidão para mim falar para o seu povo ali. E Deus colocou esse texto no meu coração que nós vamos ler agora. Abre em Lucas capítulo 10, versículo 21. Glória a Jesus. Lucas 10, 21 diz assim: naquela hora exultou Jesus no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Amém? Os irmãos podem sentar. Então, nesta oportunidade, eu quero trazer uma palavra sobre gratidão. A gratidão de Jesus é o tema que eu dei para a nossa meditação nessa noite. Jesus, ele sempre ensinou e demonstrou a gratidão. Assim como todo o ensino bíblico nos conduz a uma vida de gratidão. Então, nesta noite, eu quero falar sobre a gratidão de Jesus, expressa aqui neste pequeno texto que nós lemos. Esta oração de Jesus, ela contém duas razões, dois motivos, pelos quais Jesus era grato a Deus. Então vamos ver quais eram esses motivos que Jesus exclamou ao Pai em gratidão. Primeiramente, vamos entender o contexto que Jesus fez esta oração. O contexto envolve o envio dos 70 discípulos. Nós vemos aqui no início deste capítulo Jesus enviando 70 discípulos. E ao contrário de Mateus 10, onde Jesus enviou os seus 12 discípulos e ele disse: evitem entrar na cidade dos gentios, dos samaritanos, deem prioridade ao povo de Israel. Aqui em Lucas, Jesus envia esses 70 discípulos e esse envio, ele representa algo maior, representa a evangelização global. Jesus enviou de 2 em 2 que eles fossem anunciar. Jesus mesmo disse aqui no versículo 2 deste mesmo capítulo, Jesus disse assim: a seara é grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie ceifeiros. Então a missão dos 70, ela era de uma dimensão maior do que Mateus registra ali no seu evangelho, quando Jesus enviou os 12. Então Jesus enviou os 70 discípulos, deu aquelas instruções, os irmãos podem ler depois. Jesus fez advertência a eles, né? Disse: eu vos envio em meio como cordeiro em meio de lobos. Não levem bolsas, alforjes, sandálias, não saudeis ninguém pelo caminho. E Jesus instruiu os 70 discípulos e eles partiram, e eles foram. Ao regressarem, eles voltaram cheios de alegria, e eles foram correndo contar para Jesus, possuídos de alegria, e eles disseram: Senhor, há
via Satanás cair do céu como um relâmpago. Está ali no versículo 18. Então Jesus, ele faz esta oração aqui e ele diz: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra. A terra onde era domínio de Satanás, agora é tomada pelo poder de Deus. Aleluia. Senhor dos céus e da terra, porque até então Satanás era o senhor deste mundo. Ele mantinha homens e mulheres cativos debaixo do seu poder. Mas quando Jesus enviou os 70 discípulos, eles voltaram se regozijando, porque os demônios se submetiam ao nome de Jesus. Aleluia. Então, Jesus diz: Satanás está caindo. Eu via Satanás cair do céu como um relâmpago. Então algo muito maravilhoso estava acontecendo ali. O reino de Satanás estava sendo deposto e o reino de Deus estava chegando. Aleluia. Satanás estava perdendo o seu domínio sobre os homens e o reino de Deus estava chegando. Jesus disse no versículo 9 deste mesmo capítulo que nós lemos, Jesus disse assim para os discípulos: curai os enfermos que nela houver e anuncia-lhes: a vós outros está próximo o reino de Deus. Então, foi neste contexto que Jesus fez esta oração de gratidão a Deus. Foi neste contexto que Jesus exultou em espírito e se alegrou diante do Pai. Tudo aquilo que estava acontecendo ali era muito legal, era muito maravilhoso, era muito poderoso, mas Jesus volta-se para os discípulos e lhes dá um motivo muito maior para que eles se alegrassem. Eles estavam felizes porque os demônios se submetiam a eles pelo poder do nome de Jesus. Mas Jesus, ele se volta para os discípulos. No versículo 20 ele diz: não se alegrem, alegrai-vos não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está arrolado nos céus. Aleluia. Porque o vosso nome está escrito nos céus. Aleluia. Era muito maravilhoso o que estava acontecendo. Satanás perdendo o seu domínio sobre os homens, o reino de Deus chegando, os discípulos com autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Mas Jesus disse para eles: alegrai-vos não por causa que os demônios submetem a vocês, mas alegrai-vos porque o nome de vocês está escrito nos céus. Glória a Deus. E então Lucas diz que neste momento, naquela hora, Jesus, ele exultou no Espírito Santo e ele exclamou: graças te dou, ó Pai, Amém. Senhor dos céus e da terra. Aleluia. Vamos ver por quê? Jesus disse aqui duas razões pelas quais ele era grato a Deus. E a primeira, você pode acompanhar aí. Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. Glória a Deus. Este foi uma das razões que Jesus se emocionou e jubilou, fez esta oração jubilosa de gratidão a Deus, porque escondeste dos sábios e entendido e as revelaste aos pequeninos. Glória a Deus. Humanamente falando, parece estranho que Jesus tenha dado graças a Deus pelos
que por causa do seu conhecimento, por causa do conhecimento que eles tinham, rejeitaram o Senhor. Jesus faz menção aqui neste mesmo capítulo das cidades de Betsaida, de Corazim e de Cafarnaum. Jesus diz assim, no versículo 13: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em ti e Sidom se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, há muito elas teriam se arrependido, se assentado em pano de saco e cinza. Contudo, eles não se arrependeram e rejeitaram o Senhor, a sabedoria de Deus. Então Deus ocultou o seu reino, os seus mistérios dos sábios e entendidos, porque se orgulharam no seu conhecimento e rejeitaram ao Senhor da vida. Jesus diz: contudo, no juízo haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outras. E tu, Cafarnaum, elevar-te-á porventura até os céus, descerás até o inferno, porque rejeitaram o Senhor. Jesus disse: aqueles que receber vocês estarão recebendo a mim. Isso está tudo aqui neste capítulo 10. Mas aqueles que rejeitaram vocês estará rejeitando a mim. Então o Senhor diz: Deus ocultou. Graças eu te dou, ó Pai, porque ocultaste dos sábios e entendidos, mas revelaste aos pequeninos. Na parábola do semeador, Jesus disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Lucas 8, versículo 10. Mas aos demais fala-se por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Deus não condena o conhecimento. Jesus não condena a sabedoria. Jesus condena o orgulho e a alta confiança que gera no coração dos homens. Jesus não condena a intelectualidade. O que Jesus condena é a autoconfiança, que leva os homens a rejeitar o Senhor, porque apoiam-se na sabedoria deste mundo. Jesus salvou muitos homens, mulheres intelectuais, pessoas de uma sabedoria elevada. Jesus não condena a sabedoria em si. Jesus condena sim o orgulho que isso gera no coração dos homens, e por causa desta autoconfiança eles rejeitam o Senhor que é a sabedoria de Deus. Amém. Aleluia. O apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios 1:26 que Deus não chamou muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, segundo os padrões deste mundo. E o que nós vemos hoje é que quanto mais o homem se amolda à sabedoria deste mundo, mais para longe de Deus ele vai e o rejeita. Mais ele se distancia do Senhor e o rejeita. Aos Romanos, eu quero ler aqui, aos Romanos, capítulo 1, versículo 22, o apóstolo Paulo escreveu, versículo 21 e 22, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, e nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios,
obscurecendo-lhes o coração insensato, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Porque a sabedoria deste mundo é assim, ela se volta contra o Senhor, ela se volta contra Deus e o rejeita com todas as suas forças. Então Lucas registra este momento de profunda emoção do nosso Senhor e de exultação. Pouquíssimas vezes é registrado na Bíblia tamanha exultação de Jesus, tamanha alegria de Jesus e emoção diante de algo. Mas aqui Lucas registra a emoção e a oração de gratidão a Jesus, não pelo estado de escuridão que tais pessoas se encontram, porque todos nós estávamos na mesma escuridão, todos nós vivíamos deixado em oculto para os mistérios de Deus. Então Lucas, ele registra aqui que Jesus exaltou a Deus, porque Deus ocultou sim dos sábios, dos entendidos, mas revelou aos pequeninos. Glória a Deus. Aleluia. Mateus 5, versículo 3, Jesus disse: bem-aventurados pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Nós também estávamos na mesma cegueira espiritual, mas Deus quis, irmã Sara, revelar a nós. Deus quis tirar dos nossos olhos, que revelar é isso, é tirar o véu, para que nós pudéssemos entender os mistérios do reino de Deus. Aleluia. Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aleluia. Os pobres de espírito são esses pequeninos que Jesus se refere aqui. Aleluia. São aquelas pessoas que reconhecem a sua necessidade de um Salvador. Amém. Pobre de espírito é isso. É um homem que reconhece o seu estado de falência, de miséria, que não tem nada a oferecer a Jesus, mas que se rende diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não tenho nada, absolutamente nada neste mundo que eu possa me agarrar, que me faça merecedor do Senhor. Aleluia, Jesus. Eu não tenho nada neste mundo que me torne digno de ser um pequenino do Senhor. É alguém que reconhece que necessita de Jesus para ser salvo. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Jesus contou uma parábola de um fariseu e um publicano, muito conhecida. Dois homens foram no templo orar, e o fariseu batia no peito e dizia: graças te dou, Senhor, porque eu não sou como os demais, eu não sou como esse publicano, eu jejuo, eu dou as ofertas, eu faço tudo certo. Mas Jesus disse que aquele publicano, ele nem sequer ousou se aproximar e levantar os olhos, porque ele dizia: tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. Isso é ser um pobre de espírito. Tem misericórdia de mim, Senhor, que sou um pecador. E Jesus disse que aquele publicano voltou para casa justificado, Aleluia. Glória a porque Deus. ele reconheceu que ele nada era diante do Senhor. Verdade. Então, nós podemos louvar a Deus
porque Deus revelou aos pequeninos e ocultou aos sábios e entendidos. Amém. Aqueles que se apoiam na sabedoria deste mundo para tentar se aproximar de Deus, nunca verão a Deus, porque Deus deixará oculto os seus mistérios a eles. Aleluia. Então, nós vamos falar agora da segunda razão pela qual Jesus orou e agradeceu a Deus. Aleluia. Jesus disse assim: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e aos revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Porque assim foi da sua vontade. Jesus agradeceu a Deus, porque foi assim, Pai, que o Senhor quis. Esta foi a sua vontade, de assim proceder, de assim fazer, de revelar, de deixar oculto aos sábios, mas revelar aos pequeninos. Talvez hoje nós possamos muitas vezes questionar o plano salvífico de Deus. Talvez hoje nós possamos não entender por que Deus age do jeito que age, porque Ele faz do jeito que Ele faz, mas Jesus disse que sim, ó Pai, porque assim foi da tua vontade, assim foi do teu agrado, Pai. Por isso eu te louvo, eu te agradeço, eu te exalto. Glória a Deus. E se foi da vontade de Deus, a palavra de Deus diz em Romanos 12:2, que a vontade de Deus, ela é sempre boa, perfeita e agradável. Aleluia. Glória a Deus. Por que, Senhor? Por que o Senhor quis fazer assim? Por que o Senhor ocultou isso de alguns, mas revelou aos seus pequeninos? Porque assim foi a tua vontade, Pai. Essa é a vontade de Deus. E ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Em Lucas, capítulo 1, 51 e 53, Maria cantou. Quando ela recebeu a notícia, ela adorou a Deus, ela louvou a Deus, agiu com o seu braço valorosamente, dispersou os que no coração alimentavam pensamentos soberbos, derribou os famintos e despediu vazios os ricos. Sabe o que estava acontecendo aqui? Neste capítulo, quando Jesus enviou os 70, estava se concretizando o cântico de Maria. Os poderosos estão sendo destronados, os de pensamentos soberbos, Deus está derrubando, e Ele está exaltando os humildes, Ele está enchendo de bens os famintos, os pobres, e despedindo vazios ricos. Aleluia. Verdade. Na mesma situação, Deus não condena a riqueza, é Deus que dá, é Deus que faz os seus servos serem prósperos, serem ricos. Estava se concretizando aqui o cântico de Maria. Deus estava revelando o reino aos insignificantes, aos fracos, aos humildes, aos desprezados, e Deus estava destruindo o reinado de Satanás, e Deus estava fazendo isso através dos seus pequeninos. Aleluia. Daqueles que muitas vezes o mundo olha e não dá valor, daqueles que muitas vezes são desprezados aos olhos deste mundo, mas Deus está fazendo grandes obras, Deus está fazendo coisas tremendas, Deus está levando o seu reino, o reino de Deus está chegando, e o reinado de Satanás está sendo derrotado. Amém, Jesus. Glória a Deus. Porque Deus quis assim. Aleluia.
Ainda em 1 Coríntios 1, 27, Paulo diz que Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para desprezar, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Por que Deus trabalha assim? Por que Deus escolheu as coisas loucas do mundo? Por que Deus escolheu aquelas que envergonham? Por que Deus escolheu as coisas fracas do mundo? Porque Deus quis, foi da vontade de Deus, irmãos, fazer assim. Foi do agrado de Deus fazer assim. É assim que Deus trabalha, e esta é a sua vontade. Os homens continuam cada vez mais sábios em sua sabedoria, cada vez mais buscam a sua independência de Deus, vivem cada dia mais seguros de si, mas Deus quis revelar essas coisas a vós. Deus quis revelar essas coisas a vocês. Isso é maravilhoso. Os pequeninos de Jesus não precisam saber muita coisa ou conhecer muitas coisas. Eles precisam conhecer a Cristo. Aleluia. A sabedoria de Deus, conforme Paulo escreveu em 1 Coríntios 1, eu acho que 24. O mundo sabe muita coisa. A sabedoria do mundo descobre e conhece muitas coisas, mas elas não podem conhecer a Deus. Ela não pode conhecer a Deus. A sabedoria do mundo pode fazer descobertas incríveis e tocar até a lua, mas ela não pode descobrir o caminho que leva a Deus, porque este caminho é Jesus, e o homem só pode conhecer a Deus através de Jesus. Aleluia, verdade. Então este é o maior motivo da nossa alegria, Aleluia. da nossa gratidão a Deus, é conhecer a Deus Aleluia. Glória a Deus. e dele ser conhecido. É conhecer a sabedoria de Deus. Exerça a sabedoria que Deus tem te dado. Exerça ela com toda a excelência. Aleluia. Nos dons, no trabalho, no reino de Deus, na obra de Deus, no seu trabalho secular. Mas nunca se esqueça que a maior alegria que Deus te deu foi conhecer a Jesus, o seu Filho, a sabedoria de Deus, que Paulo disse que esteve oculta, mas agora foi revelada. Aleluia. Glória a Deus. Parece que é um motivo bastante razoável para que nós tenhamos um coração grato a Deus. Bendito é o teu nome. Glória a Deus. Jesus disse para os seus discípulos: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. E esta é a maior alegria que o cristão pode desfrutar. Glória a Deus. É maravilhoso ver o resultado do nosso trabalho. É maravilhoso quando você canta aqui e você vê as pessoas aí no banco secando as lágrimas e Deus falando. É maravilhoso quando você coloca a sua mão sobre o enfermo e ele é curado. É maravilhoso quando você coloca a sua mão sobre um espírito imundo e ele sai. É maravilhoso. Mas mais maravilhoso ainda, a maior alegria ainda, é saber que o nosso nome está escrito nos céus. E que Deus, pela sua vontade, quis revelar isso aos
seus pequeninos. Glória a Deus. Aleluia. Os pequeninos de Jesus morreram. Já vieram muitos outros. E hoje, os pequeninos de Jesus somos nós. Amém. Eu e você. Os quais Deus, pela sua vontade, quis revelar a nós as coisas do reino de Deus. Amém. Quis dar para nós o poder de pisar serpentes e escorpiões. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Hoje, eu e você somos os pequeninos de Jesus. Amém. E assim como Jesus exultou em espírito, no Espírito Santo, e disse: graças te dou, ó Pai, porque ocultaste dos sábios, dos entendidos, mas revelaste a mim, que sou tão pequenininho, Senhor. Eu te dou graças por isso. Esta gratidão, ela deve mover o nosso coração todos os dias das nossas vidas. Aleluia. Hoje nós estamos aqui em um culto de gratidão a Deus. Aleluia. E você pode ter muitos motivos para agradecer ao Senhor. Você pode ter muitas razões para ser grato a Deus. E eu creio que você tem agradecido ao Senhor por todas essas razões desde o momento em que você chegou aqui. Mas eu quero dizer para você, há uma razão ainda maior do que todas as bênçãos que Deus tem te dado. Ou quem sabe hoje você olha para a sua vida e você se encontra em uma situação de tantos problemas e dificuldades, e quem sabe você não vê nenhum motivo para ser grato a Deus. Eu quero dizer para você, há um motivo, e este motivo é a tua salvação. Aleluia. Este motivo é porque Deus se revelou. Deus quis revelar a você. Talvez muitas coisas estejam difíceis na sua vida. Ou talvez tudo esteja indo muito bem e Deus tenha abençoado de uma forma poderosa. Mas ainda assim, a maior razão da nossa gratidão a Deus é esta. Então eu quero convidar você a se colocar em pé nesta noite. E assim como Jesus, cheio do Espírito Santo, você venha dizer: graças te dou, ó Pai. Vamos fazer esta oração todos juntos? Eu quero convidar você, olha, se enche do Espírito Santo, abre sua boca. Eu sei que você já está cheio do Espírito Santo. Vamos dizer como Jesus. Vamos agradecer a Deus nessa noite por todas as bênçãos que Ele tem concedido na nossa vida, pelas razões que a irmã Sara citou aqui. Mas vamos agradecer a Deus pela razão que Jesus exclama aqui diante do Pai. Então vamos lá. Graças te dou,